Bom dia! Vamos iniciar mais um dia, uma quinta-feira. A nossa primeira aula é Ciências. Então, peguem a apostila de vocês e coloquem na página 192, tá? Então, vamos lá. Estão falando dos seres vivos. Observe a cena a seguir. Aí tem uma imagem. Vocês vão pintar de amarelo apenas os círculos que têm os seres vivos. Então, peguem lá o lápis amarelo de vocês e vocês vão pintar só as bolinhas, ó. Essas bolinhas, tá vendo? Só as bolinhas que têm os seres vivos, seres que têm vida. Número 2. Complete corretamente a frase a seguir com a palavra adequada que aparece entre parênteses. Então, vamos lá. Quais será que são as palavras? Vamos ver? Água, solo, rochas, ar e luz solar são componentes o quê? Aí aqui embaixo está vivos ou não vivos? A água tem vida? O chão, a rocha, o ar tem vida? Aí vocês vão colocar se eles são não vivos ou se eles são vivos. Eles são vivos? Então vocês vão pensar, tá? São seres não vivos ou vivos do ambiente. Já os seres vivos são componentes. Os seres vivos são componentes o quê? Vivos ou não vivos? Aí vocês têm que completar também. Então aqui em cima vocês vão colocar se a água, o solo, o ar, a luz são vivos ou não vivos. E aqui embaixo vocês vão colocar os seres vivos, nós, somos vivos ou não vivos? Aí vocês vão colocar aí, tá bom? Completar. Aí nos espacinhos em branco. Nas páginas anteriores deste capítulo, estudamos a água, o ar, o solo e a luz solar, não é mesmo? Agora vamos conhecer um pouco mais sobre os seres vivos. As plantas, os animais e os fungos são seres vivos. Os seres vivos nascem, crescem, podem se produzir e morrem. Essas etapas formam o chamado ciclo de vida dos seres vivos. A existência de um ciclo de vida é uma das principais características de um ser vivo. Veja abaixo o ciclo de vida de uma planta, que é o coqueiro. Aí tá mostrando, ó, o coqueiro ele nasce, ele cresce, ele se reproduz, né? Que ele começa a dar os frutos, começa a dar os cocos e depois ele morre, né? Representação do ciclo de vida de um coqueiro. Agora vamos conhecer o ciclo de vida de um animal. É uma gatinha, olha lá. Ela nasce, ela cresce, ela pode se reproduzir, né? Ela pode ter neném e depois fica só a lembrança dela, né? Fica só a fotinho dela, porque ela virou uma estrelinha, né? A representação do ciclo de vida de uma gata, na página 193. Aí na 194, nós temos as relações dos seres vivos. Os seres vivos podem se relacionar com os componentes não vivos do ambiente ao seu redor. Essas relações podem ocorrer, por exemplo, para que o ser vivo obtenha água, alimento ou abrigo. Aí aqui tem alguns exemplos.
Algumas plantas se fixam no solo dele e obtêm água e nutrientes. Aqui na B, alguns animais constroem seu abrigo no solo. Olha lá o tatu-bola. Ele usa o solo para se abrigar, para morar. C. As plantas utilizam a luz solar para produzir o próprio alimento. Olha lá. Então, as plantas, elas recebem a luz solar para que elas possam se alimentar. Os animais bebem água para saciar a sua sede. Olha lá a onça pintada bebendo água na beira de um rio. Identifique um componente não vivo e um componente vivo do ambiente em cada uma das situações apresentadas acima. Então, vocês vão verificar o que é vivo e o que não é vivo. Nós já vimos bastante sobre esse assunto, né? Então, vocês vão prestar atenção e vão perceber quais são os componentes nessas imagens que estão vivos e os que não estão, tá bom? Já na página 195, os seres vivos também se relacionam uns com os outros. Por meio dessas relações, os seres vivos podem obter abrigo, alimento, suporte e também podem se reproduzir. Veja a seguir. Alguns animais se alimentam de outros animais. Olha lá, a ariranha se alimentando de peixe. Na B, os animais podem se relacionar com outros indivíduos da mesma espécie para se reproduzir. Olha lá, a rã macho e a rã fêmea se reproduzindo. E na C, algumas plantas podem utilizar outras plantas como suporte. A orquídea está usando o tronco de uma árvore. E D, alguns animais podem se abrigar e se proteger em outros animais. Olha lá, o peixe-palhaço utilizando as anêmonas como abrigo e proteção. Identifique 2 seres vivos envolvidos em cada uma das situações apresentadas acima. Então, vocês vão verificar, não precisa escrever nada, tá? Só vocês prestarem atenção e vocês perceberem aonde tem os seres vivos, tá? Vocês vão ver 2 em cada imagem, tá bom? Um beijo. Qualquer dúvida, eu estou à disposição.